Ok, estamos gravando. Boa noite a todos, de novo. Eh, Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela presença. É difícil estar aqui quinta-feira, 7 horas da noite, eu entendo. Eu tenho aula esse horário também, né? Então, enfim, é complicado. Bom, a aula de hoje de exercício vai ser dedicada à matéria de eletrodinâmica, né? Que foi o que estudamos aí no sábado, na última aula de física da turma semestral. Mas um assunto que também já foi tratado aí na turma anual. Né, mas é sempre bom recordar também e fazer exercícios e treinar, né, toda a questão da lógica aí por trás dos exercícios e as principais equações que nós vamos utilizar, né. Então, pra essa aula eu trouxe 2 exercícios, né, um deles é o que eu deixei aberto na última aula semestral, então era, um exercício de Enem, né, e o outro exercício foi um exercício que caiu no nosso simulado do cursinho, né, então se vocês fizeram, vocês já devem ter dado de cara com ele, mas se não também a gente, eh, lê tudo e interpreta direitinho o resultado, aliás o enunciado, e é isso, e vamos que vamos, né. Se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário, etcétera, fiquem à vontade para mandar aqui no chat, que eu tô de olho, tá. Ou abrir o microfone também se vocês quiserem, então, que é open, tá, para vocês, a aula de vocês, né, na verdade. Beleza? Então, vamos lá. Sem mais delongas, porque a gente já esperou algum tempinho. Aí. Então, vamos lá, vamos ler primeiro o enunciado, né, o enunciado do Enem, de 2018 teve essa questão, né, e veio junto com essa foto que tem embaixo, né, que é meio que um circuito com algumas coisas em aberto e tal, né. E aí vamos ler juntos esse enunciado então e entender o que que ele quer saber, né, principalmente, e também depois a gente começa a entender como resolver esse problema, tá. Então vamos lá. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela, né. Acho que a maioria de vocês deve ter smartphone com tela touch, né. A maioria dos nossos alunos acho que acompanha as aulas pelos smartphones, então não deve ser, hã, muito distante da nossa realidade aí. Inicialmente essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, né, então daí a gente entende que é uma tecnologia antiga, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor, transparente, que não se encostam até que alguém as pressione, né, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. Essa frase teve bastante informação, né. Vamos entender, cada pedacinho para a gente conseguir digerir direito essa informação toda, né. Então, o que ele falou, telas resistivas, né, então elas são formadas por 2 camadas de material, né, e elas não se encostam até que alguém encoste o dedo, né, e faça com que as 2 partes da tela se encostem, né. E aí isso vai fazer com que aqueles pontos que a gente tem ali embaixo naquele esquema, né, fechem, e aí isso vai fechar um circuito, né. Beleza. Então, a imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. E aí ele chega finalmente na pergunta, né, que é o que a gente quer saber, né? Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que, bom, primeiro, trata-se de um exercício de elétrica, né? E trata-se de um daqueles exercícios que a gente pede, qual é a resistência equivalente do circuito, né. Então quando a gente fala em resistência equivalente, a gente sempre está falando sobre associar resistências, né, ou associar resistores, que nem eu estava falando na aula, por grupos, né. E aí isso vai fazer com que a gente transforme uma malha, que é uma coisa meio monstruosa, que nem tem na figura aí, que são 4, né, em um resistor só. E aí esse resistor último vai ser o resistor equivalente, né. Lembrando que o resistor é o elemento no circuito que coloca resistência no circuito, né. E aí a gente é por isso que tem essa letra gregazinha que é o ohm, né, na verdade a letra é o ômega, mas a unidade que nós utilizamos para tratar é o ohm, né, unidades de resistência, tá. E aí, quais são as alternativas desse, exercício, né, de A a E: 1.3 k ohm, 4 k ohm, 6 k ohm, 6.7 k ohm e 12 k ohm, né. Esse Kzinho é o mesmo K que a gente utiliza em quilômetros, por exemplo, né. E ele vai indicar que a gente está multiplicando aquilo ali, aquela grandeza por 1000, né.
No caso esse exercício não vai fazer muita diferença numérica, né, o fato de ser k ohm ou se fosse simplesmente ohm, por exemplo, né. A maneira de fazer a associação dos resistores seria a mesma, tá. Mas é importante vocês saberem disso caso, por exemplo, alguma outra questão peça para misturar resistores em ohms com resistores em quilo-ohms, ou ele pedir alguma coisa, em quilo-ohm e ele dá em ohm, vai, sei lá, alguma coisa assim. E aí, a conversão é igual a gente faz de metro para quilômetro, né, ou seja, 1 quilo-ohm é igual a 1000 ohms, né, ou 10 elevado à terceira potência vezes ohm, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Alguém ficou com alguma dúvida no enunciado por enquanto? Eu vou explicar direitinho como é que a gente procede daqui, né, mas acho que é interessante a gente debater, se existe algum ponto em aberto aí do entendimento do enunciado. E aí vocês podem dar um ok no chat, se tiver tudo certo, ou se não também pode falar que não tá tudo certo e a gente conversa. Beleza, Mister Tapping, obrigado. Meninas, se tiverem alguma coisa, pode ficar à vontade, tá, Esther e Camille. Mas bom, o que é interessante desse exercício é que ele coloca um baita de um contexto, né, e na verdade ele traduz aquilo. Esther, quanto vale 1 quilo-ohm em ohm? Eu vou colocar aqui no chat, tá. 1 quilo-ohm igual a 1000 ohm. É igual 1 quilograma, grama, o quilômetro, metro, sabe. 1 quilômetro é igual a 1000 metros e 1 quilograma igual a 1000 gramas. E aí a gente vai aprendendo a lidar com esses prefixos, né, das unidades, porque geralmente elas significam a mesma coisa, só que em grandezas diferentes, sabe. Então é importante saber levar e tratar essas coisas, tá. Mesma coisa vale para, sei lá, quilovolt, quiloampere, quilonewton, né, que é 1000 newtons de força, por aí vai, tá bom. Então vamos seguir, a não ser que vocês tenham mais alguma coisa, aí a gente pode voltar, tá, sem problema, é só ir falando. Então vamos interpretar o enunciado em, partes menores, né, eu gosto de dizer assim. Então a gente tem um circuito aí, né, e ele pediu lá atrás naquela frase, né, o que acontece se a gente fechar esse circuito no ponto A, né. Ou seja, o que que vai acontecer no ponto A? Isso aqui vai acontecer, né, vai rolar uma ligação direta ali naquela portinha que está aberta, né, ou seja, fechar o circuito significa que na verdade aquela portinha vai fazer isso, né, ela vai fechar. E aí a gente fica com um circuito mais ou menos assim, né. Não ligue para a qualidade da edição, né, eu sou professor de física e não designer, tá. Obrigado. Hã, mas de qualquer forma, o que vai acontecer também é que B vai continuar aberto, né. Então, o que acontece é que aquele fiozinho que tá ali caidinho em B, como ele não vai encostar em nada, né, é como se ele não existisse na prática, então eu vou apagar ele daqui, tá. Que mais vai acontecer? Se aquele fiozinho não existe e B não tá ligado em lugar nenhum, ou seja, não passa nenhum tipo de corrente por ele, né, ele tá lá solto, significa que a gente vai excluir o resistor ali, do ponto B também, tá. Então esse circuito na verdade, né, tudo só dele falar o que acontece quando eu coloco o dedo em A, né, você já consegue fazer todos esses entendimentos ali desse circuito elétrico, ok? E aí me avisem se não ficar claro alguma coisa, tá. A aula é como fala a aula de vocês, né. Então, basicamente o que a gente fez foi traduzir aquele circuito original que ele nos deu, né, em termos, do enunciado em si, né, ou seja, o que acontece se eu fechar A e deixar B aberto, né. E aí eu devo ter uma figura que possui mais ou menos essa carinha aí, tá bom. Eu vou seguir, mas qualquer coisa vocês me avisem, tá, por favor. Então, o que acontece aqui, né, que se vocês olharem bem esse circuito, vocês vão ver que tem 3 resistores, né, dos quais 2 estão na configuração em paralelo, né, eles estão um do lado do outro ali, em paralelo, e o terceiro está em série com esses 2 outros, né. Então eu dividi a resolução da seguinte forma, né, primeiro a gente vai atacar a parte de cima do circuito, depois a gente vai descer para a parte de baixo e finalizar a questão, tá. Então a primeira associação, como eu acabei de falar, né, vai ser a parte de cima ali, são os 2 resistores que estão em paralelo, né. Então na aula de sábado eu coloquei essa figura aqui para vocês, né, e aí vocês já devem assimilar mais ou menos ali, tudo bem que a figura está virada, né, mas o entendimento é o mesmo, né, de que os 2 começam em um caminho, depois bifurcam, né, e depois finalizam no mesmo ponto, né.
Então são esses, essa é o que a gente chama de associação de resistores em paralelo, né, ou associação de qualquer coisa em paralelo, né, se você for ver, tá. E que no caso são resistores, né. Mas enfim. E aí o que acontece é que quando a gente tem uma associação dessa forma, né, o que a gente vai utilizar para resolver numericamente o exercício, né, é essa equação aqui, né. Então, resistência equivalente dessa primeira parte, dessa primeira parcela, né, é igual a um resistor vezes o outro resistor, né, dividido pela soma dos 2 resistores, né. Eu não sei se vocês, se lembram da aula, mas eu coloquei justamente, hã, essa foto e essa equação, né, mais ou menos dessa forma que a gente modela matematicamente nosso problema, tá. E aí, depois de você ter esse entendimento de, fazer essa primeira associação em paralelo, né, e utilizar essa fórmula, né, o que basta fazer é basicamente substituir os valores, né. No nosso caso, os 2 resistores são iguais, né, e talvez você se lembre da aula de sábado, né, que quando a gente fala em 2 resistores iguais, na verdade o que a gente está falando é que, a associação em paralelo deles pode ser simplesmente o valor desse resistor dividido por 2, né. Mas aqui de qualquer forma eu coloco a aplicação completa da fórmula caso isso não seja o caso, né, então, eh, a gente fica aqui com a conta, né, 4 que é o primeiro, vezes 4 que é o segundo, né, dividido por 4 que é o primeiro, mais 4 que é o segundo, tá. E aí a gente acaba, fazendo essas continhas em cima e embaixo, né, então fica com 16k, porque é ao quadrado, né, porque aqui tem um k e aí fica multiplicado por 1k, né. Então fica 16k ao quadrado dividido por 8k, né, que é 4k mais 4k. E aí, quando você tem um quadrado em cima e o k normal embaixo, você só corta, né, e aí fica como resultado final dessa primeira parte, dessa primeira parcela aí, os meus 2 quiloohms, tá bom? 2k ohms, da primeira parte ali de cima. Camille, pode acontecer de algum resistor não ter valor? Pode acontecer do valor do resistor ser incógnita da pergunta, né, ou seja, ele te dá lá, eh, a tensão e a corrente, né, e ele pede para você a resistência, o valor de resistência daquele resistor, né. Que na verdade, Camille, fisicamente falando, né, na prática, o que acontece quando alguma coisa não tem resistência elétrica, né? Essa coisa passa a ser simplesmente um condutor elétrico, né? Então, não sei se você lembra da aula, mas a gente colocou que a resistência elétrica nada mais é do que, uma maneira de impedir e de estrangular ali a passagem de corrente, né, em algum material, né? Então, a partir do momento que eu não tenho nada que impeça a resisten a que impeça a passagem de corrente elétrica ali, significa que eu estou abrindo as portas para minha corrente elétrica passar por mim, entendeu. Então, se ele tem um valor zero de resistência, significa que a corrente passa direitinho por ele, né. Mas quando, assim, no vestibular em si, né, se ele colocar lá essa cobrinha ou até mesmo aquele quadradinho, né, que é outra maneira de representar, o que, vai acontecer provavelmente é que ou vai ser incógnita o valor, né, ou ele vai te dar um valor e vai pedir outra coisa, né. No nosso caso aqui, qual é a resistência equivalente desse rolê todo, tá bom? Dá um salve aí se ficou claro, por favor. E se não ficou também, pode falar. Beleza, show. Então tá bom, a primeira parte do exercício está resolvida, metade já foi, né. Show de bola. Hã, então vamos pra outra metade? Pode ser? E aí o que a gente fez agora foi agrupar esses 2 caras aqui de cima, né. E a gente fica com um resistor equivalente de 2 em cima e um de 4 embaixo, né, que é o que a gente ainda deixou para depois. Então a gente fica com essa figura aqui, né, com essa cara, certo? Por que que eu apaguei aquela outra metade, né? Observem, porque eu ter 2 de 4 em paralelo é a mesma coisa que eu ter um de 2 sozinho, né, então, é por aí que a gente vai fazendo essa associação, né, e essa equivalência, a gente vai fazendo a conta e depois substitui por um equivalente, tá? E aí, se vocês bem se lembrarem da aula, né, ou do material, ou da escola, sei lá, quando a gente tem 2 resistores em série, né, que é o caso que eles estão um em seguida do outro, né, estão em série, é a coisa mais legal do mundo, a coisa mais divertida, né, porque a conta na prática é só somar o valor dos 2 resistores, né. Então, quando a gente tem um de 4 quiloohms e um de 2 quiloohms, né, nossa conta fica simplesmente, com o valor final aí de 6 quiloohms no circuito total, né. Então, esses 6 quiloohms já é a minha resistência equivalente completa, depois de eu fazer,
as 2 associações que o exercício me pediu, né. Só que assim, o exercício me pediu, mas de uma maneira meio implícita, né, então a gente tem que ter essa maldade de meio que sacar que ele tá querendo, né. Porque quando ele fala: "Ah, qual é a resistência equivalente do circuito?", você pode pensar em múltiplas coisas, né, ou até mesmo múltiplas formas de fazer essa análise, né. A questão é que realmente, nesse caso, a maneira, acho que mais, simples, assim, que eu pensei em fazer foi de agrupar primeiro os de cima, né, que estavam em paralelo ali, até porque eles eram iguais, né, e tudo mais, então poderia ter só dividido por 2, e aí depois somar com o de baixo, né, numa resistência equivalente em série. Então, resistência, equivalente do circuito, que é a minha resposta final, de 6 quiloohms, tá, que é exatamente a opção C do enunciado, beleza? Vou voltar lá no enunciado para vocês verem que eu não estou mentindo, aqui é a opção C. Aí, ó, opção C, 6 quilômetros, que é a resposta do Enem. Beleza? O que vocês acharam? Difícil? Fácil? Chato de interpretar? Contas ruins, difíceis? Contem aí, o que vocês acharam. Tranquilo, Mister Tapping? Deixa tranquila, Camille. Beleza. É, caiu no Enem, tipo 2018, né. Então, assim, o Enem ele é cheio dessas, né, ele às vezes coloca algumas coisas lá no enunciado que não servem pra nada, porque exatamente, tipo assim, ele falou lá um monte de coisa de smartphone, de tela touch, né, que se você for olhar, mano, eu não sei nada de tela touch, como é que eu vou calcular um negócio desse, sabe. E aí no final das contas é só aplicar, boa Esther, boa. A coisa é aplicar as equações ali da física e fazer um jup-jup, e aí ficar tudo certo, né. Assim, mantenham em mente que essa é uma das matérias que mais caem, né, no vestibular. Então, assim, se você não manjar de física, não tiver interesse, ou precisar passar, ou você for de humanas ou biológica, sei lá, meu, a minha sugestão é que vocês estudem bem elétrica, que é isso, que cai muito, toda a prova cai pelo menos 3 a 4 questões, e ondulatória, que é uma aula que a gente deu essa semana para a turma anual, e a gente vai dar, mais algumas semanas para frente para a turma semestral, tá. Então, ondulatória também é super simples, tem umas equações mó triviais lá, e dá para se dar bem, razoavelmente bem, sabendo, poucas matérias, né, porque elas caem muito, excessivamente na prova, né. Vamos para o próximo? O que vocês acham? Ou tem mais alguma dúvida desse, sei lá? Fiquem, eh, de boa aí, podem falar. Se ninguém se manifestar, eu vou para o próximo, hein. Fiquem espertos. Então tá bom. Nenhum comentário, então eu vou seguir para o próximo, né. Beleza? Hã, tá. Exercício simulado, cursinho popular Elza Soares, Ciências da Natureza, né. Então essa questão foi uma questão que eu preparei, ela é cheia de baboseira pra enganar vocês, na real a conta é mó fácil de fazer, né. Vamos ler juntos, tá. Então vamos lá. Em junho de 2021, a Mercedes-Benz apresentou ao mundo seu novo conceito de veículo elétrico. A grande proposta e aposta do modelo consiste em atingir uma autonomia, distância total percorrida até o fim da energia nas baterias, de 1.000 quilômetros, marco ainda não alcançado pelos demais modelos presentes no mercado. O que está falando nesse parágrafo? Absolutamente nada que eu vou usar para resolver meu exercício, né. Ele deu o contexto de alguma coisa, que é um produto que vai existir aí, e contextualizou em algum assunto que está sendo debatido ou de alguma forma é relevante para a sociedade, né. Pelo menos na opinião de quem fez a questão, que no caso fui eu. Hã, então vamos seguir para o próximo parágrafo. E aí qualquer coisa vocês podem me interromper aí, tá. Hã, e aí, tá entre aspas, né, as previsões indicam que em velocidades normais o Vision EQXX será capaz de fazer mais de 10 quilômetros por quilowatt-hora. Quilowatt-hora é uma coisa que a gente já falou nas aulas, né, mas é basicamente uma unidade de energia, né. Watt é potência, e aí quando você multiplica por unidade de tempo, volta a ser energia, tá. Mas isso também não vai ser relevante para esse exercício, por incrível que pareça, né. Mas tá bom, seguindo. Se a bateria utilizada pela fabricante for próxima aos 100 kWh, a sonhada autonomia de 1.000 quilômetros será alcançada.
Gente, 1000 quilômetros é coisa pra caramba, né, se vocês forem ver. Então, 1 quilômetro já é 1000 metros, então 1000 quilômetros é 1000 de 1000 metros, né, ou 1 milhão de metros, tipo, não, é uma distância surreal se você for parar pra pensar, né. Mas tá bom, seguimos também. Nossa, eu tô até com preguiça de ler, mas essa é a ideia do Enem, ele vai cansando você e ele vai pegando você pelo cansaço, né. Quando ele te joga um textão para um negócio que não necessariamente representa o que você vai usar para resolver a questão, né, mas enfim, é aquela coisa, de alguma forma pode ser relevante ou um assunto discutido ou, falado aí na sociedade, né. Seguindo, então. Os avanços nas baterias de tração para veículos elétricos consistem em essência no aprimoramento da célula de potência em si. Atualmente, as baterias mais populares no mercado são formadas por células de íons de lítio, como as implementadas em dispositivos eletrônicos, celulares e computadores como um todo. Quando ele fala íons de lítio, qual a matéria que vem na cabeça de vocês? E aí eu espero uma resposta no chat, por favor. E eu não vou seguir enquanto vocês não responderem. Íons de lítio lembra qual matéria para vocês? Química, Mister Tepping. Química, Camille e Esther. Pois é, pois é. O Enem ele tem essa mania de misturar física, química e biologia nas matérias. E é por isso que a gente criou esse núcleo de ciências da natureza no cursinho, que é para misturar essas coisas em um bolo só, né, e jogar para vocês entenderem, contextualizarem e afins, né. Mas vocês foram perfeitos na análise de vocês, até porque depois existe uma parte do enunciado que está oculta e que eu vou mostrar em breve, que vai reforçar ainda mais essa análise de vocês, tá. Seguimos. Então, as baterias mais populares são formadas por íons de lítio, como as implementadas em dispositivos eletrônicos, celulares e computadores como um todo. Para atingir os 100 quilowatts de capacidade energética mencionada, há uma associação de múltiplas células, atingindo a tensão e corrente necessárias para a motorização do veículo. Algum de vocês sabe calcular alguma coisa de carro? Provavelmente, se vocês se falar assim, provavelmente não, né? Tipo, não é uma coisa tangível, não é uma coisa que a gente estuda na escola, né? Tampouco uma coisa que o Enem vai cobrar da gente. Ou seja, ele deve estar chegando em algum lugar com esse enunciado, apesar de fazer parte de um negócio que é muito mais complexo do que se espera de um estudante de Enem, que vai adentrar na universidade, né? Mas seguimos. Através da reação ilustrada, produz-se em uma tensão de 3 volts, 11,6 kWh por quilograma de lítio, que é uma coisa, um detalhe extremamente detalhista, né? Um detalhe muito detalhista por parte da pessoa que fez o enunciado. Pois é. Tomando como base uma célula de lítio-íon com 3 volts de tensão nominal, operando em uma corrente de 3 ampere, calcule a potência retirada de cada célula e sua resistência em ohm. Aí aqui, essa é a reação que acontece aparentemente nas células, né? Eu não vou saber disso. Ninguém, não é esperado que alguém saiba também. E aqui algumas alternativas, né? Então, gente, desse enunciado gigantesco inteiro, o que que ele quer perguntar pra gente, na verdade? É a última frase da do enunciado, né. Então ele colocou um puta de um texto gigantesco pra, na verdade, pedir ali, 2 parâmetros que a gente consegue calcular, eh, com base nas equações que nós vimos na aula, né, e principalmente, com os parâmetros que são os últimos a serem citados por ele, diga-se de passagem, né. Então ele falou um monte de coisa ali pra trás, ali pra cima, que, mano, nem me interessa, né. Quais são os valores que interessam pra gente de fato, né. E aí eu vou mudar a página, mas antes eu queria saber se algum de vocês tem alguma pergunta por enquanto. O enunciado assusta vocês, esse tamanho de enunciado, com esses detalhes mais absurdos, assim, coisas insanas, mistura com química, pergunta de física, eh, a aliás, vocês sabem que no Enem, né, na prova em si, eles não separam por matéria, né. Eles não separam por matéria, eles separam por áreas, então, você tem a primeira área de humanas, né, ciências humanas, ou sei lá, depois ou antes também, tanto faz a ordem, ciências da natureza, né, e aí ciências da natureza, cara, pode ser uma questão de química, de física ou de biologia, e você tem que se virar pra saber, né, e sim, às vezes as coisas caem misturadas, né, como mais ou menos foi nesse caso. Então, bom, é um baita enunciado, né, a gente sabe que é uma questão de física, porque ele fala de potência em watts,
e resistência elétrica em ohms, né. Então, a gente sabe também que a gente tem que aplicar as coisas que a gente usou na aula de sábado, né, agora aqui, então fica fácil para saber, mas na hora lá pode ser um pouco confuso, né. E aí é necessário que vocês tenham, como falei, aquela maldade, aquela malemolência de sacar o que o cara tá pedindo e qual a maneira mais fácil de encontrar, né. Então eu vou seguir aqui pra resolução do exercício em si, né. Hã, vamos interpretar o enunciado, né, de uma maneira mais lúdica, mais, simples, né. Então, resumindo todas as informações importantes que ele me colocou lá no enunciado, a célula tem tensão de 3 volts e uma corrente de 3 ampere. Essas são as únicas informações importantes que a gente vai usar para resolver o exercício, né, em termos de, informações numéricas em si, né. E ele vai me pedir, qual é a potência e resistência do circuito da célula, né, da célula, é importante isso. Você pode, se confundir com esses valores gigantes de quilowatt-hora, quilômetro, quilowatt-hora por quilo, tipo, meu, isso aí, assim, se fosse uma questão com um pé um pouco mais em química, ele poderia até pedir para você algumas coisas com relação à equação, se ele der ali a reação química, né, e tudo mais, mas não é o caso aqui. O caso aqui é realmente, eh essas são as informações importantes, né, e são as coisas que ele está pedindo, tá. Potência e resistência do circuito. Então, essa é a equação, que não importa muito. Esse é o carro também que estava no enunciado, mas ele não coube no slide anterior, então eu coloquei ele aqui. É o novo carro da Mercedes. E essas são as, alternativas, né. Sabendo que ele pede a potência e a resistência, né, a gente sabe que potência calcula-se em watts, vide as lâmpadas que temos nas nossas casas ou a potência do nosso chuveiro, né, ou e afins. E resistência, é o que a gente acabou de falar, a gente calcula em ohms, né, que é essa letra grega ômega, aí essa, né, beleza? E aí, tem uma última alternativa ali que é impossível calcular com base nas informações fornecidas, né. E, bom, não é impossível calcular, né. Eu já sei disso porque eu que fiz a questão, mas, hã, se você, se confundir ali com aqueles parâmetros, um monte de coisa que ele jogou ali, talvez, é possível que alguém caia nessa pegadinha de colocar que é impossível calcular, sabe, mas dificilmente vai ser impossível calcular, né. É questão de se organizar, organizar os dados ali, entender que você tem que usar, quais fórmulas você vai ter que usar, quais parâmetros você vai ter que usar, né, e afins. Então, eu não vou usar, por isso o X vermelho, não vou usar essa equação, e o que eu vou usar na realidade para resolver essa questão, são as 2 equações, que nós falamos no sábado, né, 2 outras equações, né. Mas, basicamente, U, que é potência igual a resistência vezes corrente, então U igual a RI. Essa é uma das informações, das equações mais importantes também do Enem, cai sempre, toda prova cai, e é o que a gente chama de primeira lei de Ohm, né. Por acaso, Ohm foi o cara que, foi um dos caras aí, acho que provavelmente foi o cara que criou essa equação, não me lembro de cabeça agora, e aí é por isso que eles chamam de lei de Ohm, né, a não ser que seja uma homenagem. Mas também é uma pessoa a qual foi homenageada a unidade de medida ohm, né. Então é o mesmo ohm, né, dificilmente você vai encontrar 2 pessoas chamadas ohm que trabalharam no mesmo lado da física no mesmo tempo, né, então é o mesmo cara, tá, só pra vocês saberem. E aí a equação de baixo é que potência é igual a U vezes I, então potência é igual a tensão vezes corrente, né. E essa é uma fórmula que eu acho muito relativamente simples de lembrar, porque são os 2 parâmetros, assim, que realmente causam, o movimento ou o circuito em si, né, porque quando você assim, o que a gente tem principalmente no circuito são 3 parâmetros, né, então tensão, corrente e resistência. E se a resistência é uma coisa que impede a passagem de corrente, então ela não deveria ser uma coisa que aumenta a potência, por exemplo, sabe. Então, eu sempre eu não sei, eu me lembrava mais ou menos dessa bitolinha aí que falava que potência é igual a tensão vezes corrente, que são os 2 valores que vão me dar realmente ali alguma, por exemplo, algum tipo de força ou de energia, né, nesse rolê, tá bom. Então essas são as principais fórmulas dessa para resolver essa questão, né. Hã, ok, let's go. Primeiro cálculo então, né, vocês,
ele pede 2 coisas no enunciado, né, potência e resistência, eu decidi começar pela resistência, que é a primeira equação que eu coloquei ali, né. Então, a célula possui uma tensão de 3 volts e uma corrente de 3 ampere. Então, U é igual a RI, que é a nossa primeira lei de Ohm, a famigerada. Anotem essa lei, porque ela é muito importante, o cálculo cai muito. Então, eu fico com uma equação que é o seguinte, né, 3 volts, que é a minha tensão, igual ao meu R, que é a minha resistência, vezes 3 ampere, né. Então, minha resistência pode ser de 1 ohm por célula, né. Então, essa é a resposta para o cálculo da resistência. Essa é a conta que a gente tem que fazer para calcular a resistência. U igual a RI e sai direto, né, minha resistência I é igual a 1 ohm, tá. Então, se a gente for analisar aqui as nossas alternativas, né, já é possível descartar algumas, né. Então, sempre que você for fazer alguma questão assim também que pede 2 coisas separadas, você sabe calcular uma e não a outra, vai por exclusão, né. É uma tática que a gente utiliza e facilita bastante, às vezes, a vida do vestibulando, tá bom? Então, a gente pode descartar aqui a primeira que fala que é 9 ohms, a quarta que fala que é 9 ohms também, e a última que fala que é impossível calcular, né, porque como eu falei, dificilmente vai ser, a não ser que bom, enfim. Mas tá bom, então essa é a primeira parte do exercício, né, eu calculei minha resistência ali com base nos parâmetros que ele deu da célula, né. Alguma pergunta até aqui? Ficou claro? Vocês acharam difícil por enquanto? Ou fácil? Ou é a mesma coisa que a gente fala sempre, que é que o enunciado é treta, que aí a conta é tranquila, mas a gente tem que entender o enunciado para fazer as coisas, então complica, né. O que vocês acham? Pessoal, estão aí ainda? De boa. Letra B? Ô, Mister Tapping, mandou bem, hein, mano. Eu vou seguir com o último cálculo aí da potência, né, mas não vou te dar a satisfação de dar um spoiler agora, depois você vai ver. Fica aí até o final. Tá acabando já. Então, beleza. Meninas, alguma dúvida por enquanto? Camille e Esther? Acharam alguma dificuldade, não sei, nas equações, talvez, eh, nas unidades, alguma coisa? Tá, vou entender que tá tudo certo. Qualquer coisa vocês deem um grito. Questão de decorar a fórmula, né, Camille. Não tem jeito, física de vestibular, pra quem, quer passar e tudo mais, não tem muito tempo pra estudar, basicamente é isso, né. Mas enfim. Então a gente já excluiu aí metade das não, de boa, Esther. Deu uma travada, de boa. Ah, aqui é complicado também às vezes. Mas enfim. Excluímos metade das alternativas numéricas, né, que beleza. E uma das a última alternativa também é impossível, então convenhamos, né, beleza. Segundo cálculo agora, que é o cálculo de potência, né, a gente vai utilizar a ixi, deu pau aqui no meu negócio. Ah não, deu não. Essas são as alternativas que a gente já descartou, então A, D e E, né, e agora a gente vai fazer o último cálculo para matar as alternativas entre B e C, né. Porque a gente sabe que a resistência é 1, né, mas a gente não sabe a potência ainda, né. Então para matar, o que que a gente vai fazer? Aplicar a segunda equação que eu coloquei lá, que é potência igual a tensão vezes a corrente, né. E aí, a gente aplica a equação e a gente substitui os valores, né, no valor de tensão em volts e corrente em ampere, e aí a gente, calcula 3 volts vezes 3 ampere, isso me dá 9 watts, né. Ou seja, também não é a C, e finalmente chegamos na alternativa B, que é a correta, e o Mister Tapping acertou, tá bom? É isso. É simplesmente isso, não tem mais nenhuma dificuldade em termos de contas para essa questão. Apesar do enunciado dela ser gigantesco, ele me dá um monte de coisa que eu não precise, né, me dá uma reação química lá no meio, dá uns negócios de carro elétrico, autonomia em quilômetros, nossa, como é que eu vou relacionar todas essas coisas, né? Na realidade, ele já deu ali, ali no meio das informações, alguma coisa que você vai usar para descobrir o que você precisa, né.
e a maioria das questões é mais ou menos assim, tá bom? É isso que eu preparei para hoje. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, sugestão. Nós estamos relativamente adiantados aqui no tempo, então sobrou 10 minutos de aula. E aí eu queria ver, não sei, se alguém fez algum simulado aí que tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre alguma questão específica, ou ficou com alguma coisa da aula, ou dessa aula também, sei lá, vocês que mandam. Que vocês acham? Tem mais alguma coisa? Professor Pedro? Tem uma dúvida mais relacionada à prática mesmo. Manda, Mister Tapping. Mas eu preciso lhe informar que meu nome não é Pedro, tá. O Pedro é o coordenador que a gente utiliza a conta dele para fazer as aulas, mas meu nome é Henrique, mas valeu a tentativa. Não, imagina, não tinha como você saber, eu esqueci de me apresentar também, tá de boa, relaxa. Mas fala aí, qual que é a sua dúvida? À vontade. Uhum, concordo, Esther. Mais difícil interpretar o enunciado e lembrar as fórmulas. Quando a gente fala de Enem é isso mesmo, tá. Que é o que a gente tem tratado também, né. Há 2 semanas a gente falou também, disso nas aulas no exercício lá de hidrostática, né, e também a gente fez um outro exercício de elétrica também a gente fez, verdade. Mas é isso, interpretar o rolê. Boa, Camille, à vontade, até a próxima. Eu que agradeço pela presença, viu. Até mais. Beijos. Fala aí, Mister Tapping, qual que é a sua dúvida? Algumas baterias e outras fontes que, além do valor da tensão, aparece um valor corrente. Esse valor estará sempre em ampere-hora? Mister Tapping, é o seguinte, eh, vou apelar aqui para o da material teórico, deixa eu ver se eu encontro, dessa aula. Ampere-hora não é corrente, tá. Ampere é corrente, né. Ampere é corrente, que nem a gente tratou aí no exercício. Aqui agora ampere-hora é carga. Eu vou te explicar por quê. Aqui, ó. Esse material teórico, se não me engano, está disponível lá no Classroom, se você quiser dar uma destrinchada mais em, em detalhe, né. Mas, é o seguinte, a fórmula da corrente elétrica, né, fora da eletrodinâmica em si, né, corrente é, na verdade, movimentação de cargas, né, então movimentação de elétrons aí em um determinado condutor, né, enfim. Isso é corrente elétrica, né, sempre as cargas ali se movimentando e tals. E a fórmula da corrente elétrica, na teoria, né, via de regra, é que corrente é igual a variação de carga elétrica por intervalo de tempo, né. Então 1 ampere é, na prática, 1 coulomb, que é um valor de carga por segundo, né. Agora quando a gente fala em ampere vezes hora, né, o que acontece é que a gente acaba dividindo pelo tempo, né, quando a gente calcula a corrente, e aí quando a gente multiplica por hora de novo, isso fica em carga, né. Ou seja, uma bateria que tem sempre ou fonte que possui algum valor em ampere hora, né, aquilo ali tá te falando, quanta carga aquele equipamento possui, né. Então ele vai ter uma carga ali em ampere hora e ele vai descarregar essa carga, através de amperes, né, que é a corrente, ao longo de horas, né. Então, mais ou menos essa é a lógica. Não sei se ficou claro aí, mas é um assunto um pouco confuso, né. Mas é bem legal, eu gosto bastante dessas coisas também. Então, bem legal a sua curiosidade aí, agradeço pela pergunta. Espero ter esclarecido ou elucidado de alguma forma. Beleza, tamo junto. Ixi, bem, minha internet travou. Mas é isso, galera. Eu não preparei mais nenhum material de exercício, tá. E aí vocês ficam à vontade se vocês quiserem, hã, fazer mais alguma pergunta, sei lá, se não, acho que é isso pra aula de hoje, tá bom? Obrigado aí novamente pela presença, Mister Tapping e Esther, e encontro vocês aí nas próximas, beleza? Esther, passei, tá no Classroom, se não me engano. No Classroom, a lista, tá em forma de Google Forms.
dentro lá do Classroom. Coloquei algumas, na verdade. Deixa eu ver se eu encontro aqui pra te mostrar onde é que tá. Você deu uma olhadinha lá no Classroom, Esther, se tá lá ou não chegou a ver? Eu lembro de ter subido no sábado, mas às vezes a gente se engana, né, com essas coisas. Não chegou a ver? Tá bom. Eu vou ver aqui se eu encontro e aí eu já te mostro. Ai, que saco, eu tenho que entrar com outro perfil. Cursos populares, física, Classroom. Peraí. Deixa eu compartilhar então minha outra tela. Aqui. Nossa, gente, meu PC tá me dando baile hoje. Deixa eu vou parar a gravação, que aí é melhor, não fica assim, o professor aqui se torturando pra encontrar um negócio, né. Que ridículo. Ah, achou? Tá bom, perfeito. Tem mais algumas lá, tá, de matérias mais antigas. E aí, conforme a gente vai passando novas, eu vou colocando lá também, beleza? Então tá bom, que bom que você achou. Não, eu que agradeço, boa noite, e obrigado pela presença. Beleza, gente? Qualquer coisa, tiverem dúvidas aí, só me chamar lá nos grupos, tá bom? Beijos e abraços. Falou, Mister Tapping.